Imagine um cofre, não um cofre de aço, mas um cofre verde, com mais de 5 milhões de quilômetros quadrados. Por fora, o mundo o vê como o pulmão do planeta, um santuário ecológico que precisa ser protegido. Mas esta é apenas a fechadura. A verdade, a que é sussurrada em salas de reunião de Washington a Pequim, é que este cofre guarda uma fortuna estimada em mais de 7 trilhões de dólares. Uma riqueza que não está apenas nas árvores, mas sob o solo. Esta é a história da guerra secreta pela Amazônia. Uma guerra que não é travada com soldados, mas com satélites, contratos bilionários e propaganda. Uma batalha silenciosa, que definirá não apenas o futuro do Brasil, mas o equilíbrio de poder global para o próximo século. E você está prestes a descobrir por que eles não querem que você saiba disso. Durante décadas, a narrativa sobre a Amazônia foi simples e emocional, um paraíso natural ameaçado pela ganância humana. Organizações não governamentais, celebridades e governos estrangeiros investiram bilhões de dólares para promover essa imagem. E em parte eles estão certos, a devastação é real, mas essa é apenas metade da história. A outra metade, a parte econômica, foi convenientemente deixada de lado. A Amazônia não é um vazio demográfico, é uma fronteira de recursos. A região abriga 90% dos depósitos de nióbio do mundo, mineral crucial para a indústria aeroespacial e de tecnologia. Possui vastas reservas de ouro, estanho e, crucialmente, terras raras, os elementos que alimentam nossos smartphones e carros elétricos. Os jogadores desta guerra são complexos. De um lado, o Brasil, o guardião soberano deste tesouro, lutando com o dilema de desenvolver sua nação ou ceder à pressão internacional. Do outro, as superpotências. Os Estados Unidos, preocupados em perder influência em seu próprio quintal. E a China, com um apetite insaciável por recursos, silenciosamente se tornando o maior parceiro comercial e investidor da região. O palco está montado. A primeira frente de batalha nesta guerra é invisível. Ela acontece no campo da informação. A narrativa ambiental, embora legítima em muitas de suas preocupações, tornou-se uma ferramenta geopolítica extremamente eficaz. Quando um presidente europeu declara que a Amazônia é um bem comum global, ele não está apenas expressando uma preocupação ecológica. Ele está sutilmente desafiando a soberania brasileira sobre seu próprio território. Essa estratégia, conhecida como soft power, cria um ambiente onde qualquer tentativa do Brasil de explorar seus próprios recursos é imediatamente rotulada como um crime contra a humanidade. Isso abre portas para sanções econômicas, boicotes a produtos brasileiros e, o mais importante, justifica a intervenção internacional na governança da região. É uma forma de colonialismo do século XXI, disfarçado de boas intenções. A floresta se torna um pretexto para controlar o que está abaixo dela. Enquanto o mundo debate o desmatamento, a China joga um jogo diferente. Um jogo de longo prazo, baseado em concreto e aço. A sua iniciativa do Cinturão e Rota, o maior projeto de infraestrutura da história, não se limita à Ásia. Ela tem tentáculos que se estendem pela América do Sul. Pequim financia e constrói portos, ferrovias e hidrelétricas em países vizinhos ao Brasil, como Peru e Equador. O objetivo é, claro, criar corredores logísticos para extrair os recursos da Amazônia e transportá-los diretamente para o Pacífico e de lá para a China. Eles não precisam invadir. Eles simplesmente constroem a infraestrutura, que torna a exportação de commodities para a Ásia mais barata e eficiente do que para qualquer outro lugar. É uma estratégia de cerco econômico, silenciosa e brutalmente eficaz, que está remodelando o mapa comercial do continente e isolando a influência tradicional dos Estados Unidos e da Europa. E o que os Estados Unidos fazem? Historicamente, a América Latina era considerada o quintal de Washington. A doutrina Monroe, de 1823, deixou isso claro. Mas o foco americano mudou para o Oriente Médio e a Ásia, deixando um vácuo de poder que a China preencheu avidamente. Agora Washington está acordando para a ameaça. A resposta americana é multifacetada. Por um lado, eles aumentam o financiamento para ONGs ambientalistas que atuam na Amazônia, muitas vezes criando obstáculos para projetos de infraestrutura brasileiros que poderiam beneficiar a China. Por outro lado, eles usam seu poder financeiro, através de instituições como o FMI e o Banco Mundial, para oferecer pacotes de ajuda, atrelados a rigorosas políticas ambientais. É um cabo de guerra financeiro. A mensagem é: nós te damos dinheiro para preservar a floresta, mas em troca, você não a desenvolve de uma forma que beneficie nossos rivais. Vamos falar sobre o Tesouro Real, aquele que raramente aparece nos noticiários. A província mineral de Carajás, no coração da Amazônia brasileira, é a maior do planeta. Pense nela como a Arábia Saudita dos minérios. Lá, encontra-se a maior mina de minério de ferro de alta qualidade do mundo, mas há mais. Carajás possui reservas gigantescas de cobre, níquel e manganês, metais essenciais para a transição energética global. Você quer baterias para carros elétricos? Você precisa do níquel e do cobre da Amazônia? Você quer turbinas eólicas? Você precisa do minério de ferro para o aço? Ironicamente, a mesma transição verde que a Europa promove é totalmente dependente da mineração em larga escala. E a maior reserva acessível desses minerais está sob a floresta, que eles dizem que deve permanecer intocada. Esta é a hipocrisia central da guerra pela Amazônia. Além dos minerais, existe um recurso ainda mais valioso e muito mais difícil de quantificar: a biodiversidade como ativo econômico.
A Amazônia é a maior biblioteca genética do planeta. Cada planta, cada inseto, cada micro-organismo contém um código genético único, que pode ser a chave para o próximo medicamento revolucionário, o próximo cosmético de sucesso ou a próxima cultura agrícola resistente a pragas. Empresas farmacêuticas e de biotecnologia globais sabem disso. Elas financiam expedições científicas e fazem parcerias com universidades locais, em uma corrida silenciosa para patentear os segredos da floresta. O Brasil possui uma legislação para proteger esse patrimônio genético, mas a biopirataria é um problema crônico e de difícil fiscalização. O valor potencial aqui não é de bilhões, mas de trilhões de dólares a longo prazo. É a patente sobre a cura do câncer que pode estar escondida em uma folha. A água doce é o novo petróleo, e a bacia amazônica detém cerca de 20% de toda a água doce superficial do planeta. Em um mundo onde o estresse hídrico se torna uma ameaça crescente, dezenas de países já enfrentam escassez. Controlar o acesso e a gestão do maior rio do mundo, o Amazonas, é um trunfo geopolítico de valor incalculável. Projetos de engarrafamento e exportação de água já são discutidos, mas o valor estratégico vai além. O controle dos rios significa o controle da geração de energia hidrelétrica e das principais vias de transporte da região. Quem controla a água controla a vida e a economia de uma vasta porção do continente. A luta pela água na Amazônia ainda não começou de forma aberta, mas as peças já estão sendo movidas no tabuleiro, com investimentos estrangeiros em saneamento e projetos de energia sendo usados como ponta de lança. Um dos projetos mais controversos e estratégicos é a reconstrução da rodovia BR-319, que liga Manaus, no coração da Amazônia, a Porto Velho. Para o Brasil, a estrada é vital para integrar a região, reduzir custos de transporte e conectar uma capital de 2 milhões de habitantes ao resto do país. Para os ambientalistas e seus financiadores internacionais, a estrada é o arco do apocalipse, que abrirá a floresta a um desmatamento incontrolável. A batalha pela BR-319 é um microcosmo da guerra pela Amazônia. De um lado, a necessidade de desenvolvimento e soberania. Do outro, uma imensa pressão internacional para paralisar o projeto. A pergunta que poucos fazem é: a quem realmente interessa manter a Amazônia isolada e economicamente dependente? O isolamento torna a região mais vulnerável à exploração ilegal e a influências externas. As populações indígenas são frequentemente retratadas como vítimas passivas nesta disputa, mas a realidade é mais complexa. Elas estão na linha de frente, e suas terras, que cobrem quase um quarto da Amazônia brasileira, são ricas em minérios. Isso as torna um alvo estratégico. Algumas ONGs estrangeiras trabalham genuinamente para proteger seus direitos. Outras, no entanto, usam a causa indígena como um escudo para seus próprios interesses. Ao financiar a demarcação de terras imensas e proibir qualquer tipo de atividade econômica moderna dentro delas, elas criam, na prática, protetorados que impedem o desenvolvimento nacional. É uma estratégia de congelamento territorial. Enquanto isso, garimpeiros ilegais, muitas vezes financiados por capital internacional, invadem essas mesmas terras, gerando conflitos e extraindo ouro que é contrabandeado para fora do país, sem gerar um único centavo de imposto. Outra arma nesta guerra é a tecnologia. Satélites de alta resolução de empresas americanas, europeias e chinesas monitoram a Amazônia 24 horas por dia. Oficialmente, eles rastreiam o desmatamento e as queimadas. E essa função é importante, mas eles também coletam uma quantidade imensa de dados geológicos, hídricos e de infraestrutura. Eles sabem exatamente onde estão as novas descobertas minerais, muitas vezes antes do próprio governo brasileiro. Essa assimetria de informação é uma vantagem competitiva brutal. Permite que empresas estrangeiras se posicionem para adquirir direitos de exploração ou que governos usem dados de desmatamento de forma seletiva para pressionar o Brasil em negociações comerciais. O controle da informação é o primeiro passo para o controle do território. Vamos analisar o papel da França, que tem uma posição única por ser uma nação amazônica, através da Guiana Francesa. O presidente francês Emmanuel Macron tem sido um dos críticos mais vocais da política ambiental brasileira. No entanto, a Guiana Francesa abriga o Centro Espacial de Kourou, uma instalação estratégica para a Agência Espacial Europeia. A presença militar e tecnológica francesa na região dá a eles uma plataforma de projeção de poder e inteligência. Ao mesmo tempo em que a França exige do Brasil uma preservação radical, ela mesma realiza atividades econômicas e militares em seu próprio território amazônico. Essa dualidade de critérios expõe a natureza geopolítica do debate. A questão não é se a Amazônia pode ser usada, mas sim quem tem o direito de usá-la e se beneficiar dela. O crime organizado é o exército irregular nesta guerra. O garimpo ilegal, o tráfico de madeira e o narcotráfico não operam no vácuo. Eles são parte de uma economia ilícita global que movimenta centenas de bilhões de dólares. Essas redes criminosas prosperam em áreas onde o Estado é fraco. Ao manter a Amazônia subdesenvolvida e isolada, a pressão internacional, paradoxalmente, cria as condições perfeitas para que essas atividades ilegais floresçam. O ouro extraído ilegalmente é lavado em mercados financeiros em Dubai e na Europa. A madeira nobre roubada acaba em móveis de luxo em Xangai e Nova York. O crime organizado se torna uma força desestabilizadora que corrói a soberania brasileira por dentro, enquanto serve aos interesses de consumidores e financistas muito distantes da floresta.
E o agronegócio brasileiro? Ele é frequentemente pintado como o grande vilão do desmatamento. E em alguns casos, especialmente no passado, essa acusação tinha fundamento. Mas hoje, a maior parte da produção agrícola do Brasil ocorre fora da Amazônia, no Cerrado. E a produtividade do agronegócio brasileiro é uma das mais altas do mundo, usando tecnologia para produzir mais em menos terra. No entanto, ele se tornou um alvo conveniente na guerra comercial. Concorrentes internacionais, como agricultores europeus, usam a questão ambiental para criar barreiras tarifárias e proteger seus próprios mercados subsidiados. Boicotar a carne ou a soja brasileira em nome da Amazônia é, muitas vezes, uma forma de protecionismo comercial disfarçado de virtude ecológica. É uma maneira de atacar um competidor econômico formidável. A batalha também acontece nos mercados de capitais. Uma nova fronteira financeira está se abrindo, os mercados de carbono e os títulos verdes. A ideia é que países e empresas que poluem possam compensar suas emissões pagando para preservar florestas como a Amazônia. Em teoria, parece uma solução ganha-ganha, mas o diabo está nos detalhes. Quem vai gerenciar esses mercados? Quem vai certificar e vender os créditos de carbono da Amazônia? Empresas financeiras de Wall Street e da City de Londres já estão se posicionando para controlar esse mercado trilionário. Se o Brasil não desenvolver seus próprios mecanismos robustos, corre o risco de transformar sua maior riqueza soberana em uma mera commodity financeira, controlada por interesses estrangeiros que lucrarão com a venda de ar puro, enquanto o país fica com uma pequena fração dos lucros. A soberania é uma questão militar também. O Brasil mantém uma presença militar significativa na Amazônia, com brigadas de selva e um sofisticado sistema de vigilância chamado CIVAM. A missão é clara: proteger as fronteiras e reprimir atividades ilícitas. No entanto, o desafio é gigantesco. A dimensão da área a ser patrulhada é continental. Qualquer enfraquecimento da capacidade militar brasileira na região seria um convite aberto para internacionalização de fato, se não de direito. Potências estrangeiras sabem disso e por isso monitoram de perto os orçamentos de defesa do Brasil e buscam aumentar a cooperação militar com países vizinhos, criando um anel de influência ao redor da bacia amazônica. A dissuasão militar é a última linha de defesa da soberania brasileira sobre seus recursos. O conceito de soberania relativa, ou responsabilidade de proteger, é uma doutrina perigosa que ganha força em círculos acadêmicos e diplomáticos internacionais. A ideia é que se um país não consegue ou não quer proteger um bem comum global, como a Amazônia, a comunidade internacional tem o direito e até o dever de intervir. Essa foi a mesma justificativa usada para intervenções militares em países como a Líbia. Embora uma intervenção militar na Amazônia seja hoje improvável, a construção dessa narrativa cria uma pressão diplomática e jurídica imensa. Ela prepara o terreno para que, no futuro, decisões sobre o uso do território brasileiro possam ser tomadas em tribunais internacionais ou em conselhos de segurança, e não em Brasília. É a erosão legal da soberania. Existe um caminho alternativo? Sim, um que combina desenvolvimento com sustentabilidade, sob a liderança soberana do Brasil. Cidades como Manaus já abrigam uma zona franca com um polo industrial de alta tecnologia. A biotecnologia, usando os recursos da floresta de forma inteligente, poderia criar uma indústria de bioeconomia valendo centenas de bilhões. O turismo ecológico, se bem gerenciado, tem um potencial imenso. A mineração pode ser feita com tecnologia de ponta, com licenciamento ambiental rigoroso e recuperação de áreas degradadas, como já acontece em outros países. O desafio para o Brasil não é escolher entre preservar e destruir, é criar um modelo próprio de desenvolvimento sustentável que gere riqueza para sua população, fortaleça sua soberania e prove ao mundo que a proteção ambiental não precisa ser sinônimo de pobreza e subdesenvolvimento. O papel da tecnologia é crucial para esse futuro. Drones para monitoramento, inteligência artificial para prever desmatamento e tecnologia de blockchain para rastrear a origem de produtos como madeira e ouro, garantindo que eles venham de fontes legais e sustentáveis. O Brasil tem capacidade técnica e científica para liderar essa revolução. O que falta é o investimento massivo e a vontade política para resistir às pressões externas, que preferem uma Amazônia intocada e improdutiva. A batalha pela Amazônia também é uma batalha tecnológica. Quem dominar a tecnologia de monitoramento e exploração sustentável dominará o futuro da região. E se não for o Brasil, será outro país que o fará, por procuração ou diretamente. A percepção pública global é moldada pela mídia, e a cobertura da mídia internacional sobre a Amazônia é, em grande parte, unidimensional. Imagens de incêndios e motosserras dominam as manchetes, enquanto as complexidades econômicas e geopolíticas são ignoradas. Não é necessariamente uma conspiração, mas sim o resultado de uma narrativa simplificada, que vende mais e se encaixa em preconceitos existentes. Esta cobertura constante cria uma pressão imensa sobre os consumidores e políticos, forçando empresas a adotar políticas de desinvestimento em relação ao Brasil. É uma guerra de percepção, onde a imagem se torna mais importante que a realidade. E nesta guerra, o Brasil tem, até agora, perdido a batalha da comunicação estratégica para explicar seu ponto de vista ao mundo. O que está em jogo para você, o espectador? Tudo. O lítio para a bateria do seu celular, o cobre para a fiação da sua casa, os ingredientes para os medicamentos que você toma, a estabilidade climática global, mas, acima de tudo, o precedente que esta disputa estabelece.
Se a soberania da nona maior economia do mundo sobre seu próprio território pode ser relativizada em nome de uma causa global, o que impede que o mesmo aconteça com outros países e outras questões? Quem decide o que é um bem comum global? As reservas de petróleo do Oriente Médio, as terras férteis da Ucrânia, as fábricas de alta tecnologia de Taiwan. A guerra pela Amazônia não é apenas sobre uma floresta, é sobre as regras que governarão o mundo no século XXI. É uma disputa entre soberania nacional e governança global. No final, a equação é brutalmente simples. A Amazônia é rica demais para ser ignorada. Seu destino não será decidido por ativistas bem-intencionados, mas pelo cálculo frio do poder e do interesse econômico. O Brasil enfrenta uma escolha existencial. Pode sucumbir à pressão e se tornar um mero zelador de um jardim global, financiado por potências estrangeiras que secretamente cobiçam seus recursos. Ou pode assumir o controle de seu destino, criar seu próprio modelo de desenvolvimento e usar sua vasta riqueza para se tornar uma potência do século XXI. A guerra secreta pela Amazônia está em andamento. As alianças estão sendo formadas, o dinheiro está fluindo e as estratégias estão em ação. O resultado desta batalha definirá o futuro, e o mundo inteiro está assistindo, mesmo que não saiba. A narrativa de que a luta pela Amazônia é apenas ambiental é, talvez, a cortina de fumaça mais bem-sucedida da história moderna. É uma batalha pelo futuro dos recursos, da tecnologia e do poder. Não se trata de ser a favor ou contra o meio ambiente, mas de entender que a pauta ambiental foi transformada em uma arma na arena geopolítica. As superpotências não disputam árvores, disputam o controle sobre os elementos que construirão o amanhã. O futuro da Amazônia, seja como um parque intocado sob tutela internacional, ou como um motor de desenvolvimento soberano, terá consequências diretas na sua vida, no preço dos produtos que você consome e no equilíbrio de poder do nosso planeta. A verdadeira questão que fica é, em uma guerra com tantos interesses ocultos, quem realmente está defendendo o futuro da humanidade? E quem está apenas defendendo o seu próprio bolso? Pense nisso na próxima vez que ouvir falar sobre a Amazônia. O que você acha que o Brasil deveria fazer? Deixe sua opinião nos comentários.